todos super bem-vindos, né, à nossa live, que muita gente tem muita dúvida de drenagem linfática. Aí eu convidei meu super amigo Dr. Glauco, que é fisioterapeuta, né, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, para tirar muitas dúvidas. Então, na verdade, vai ser uma papoterapia, que eu digo, né, um bate-papo no qual eu vou fazer umas perguntas, né, que eu achei que é importante ele também, né, para vocês que trabalham com drenagem linfática, né, ou pretendem, as colegas que pretendem trabalhar com drenagem linfática, né, desmistificar muita coisa. Eu chamo de mitos e verdades, né. Há coisa de um mês a gente teve uma live, eu, a Rosi e o professor Orlando Sanches, né, e que a gente falou muito disso, mitos e verdades, porque o Orlando é atuante no pré- e pós-operatório, né, ele tem a clínica, dá aula, nosso amigo Orlando, e o pessoal assim, tinha muita dúvida, né? Mas as perguntas que foram feitas lá, não essas que vão ser feitas aqui, então vai ser um complemento da live que a gente fez, eu e a Rosi com o Orlando, fomos em 3, porque ela estava aqui em casa, né? E ela veio dar uns cursos, e aí a gente aproveitou que ele estava lá e fizemos a live. Mas eu sou Kátia Nunes, professora de Estética Integral há 44 anos, quero dizer para vocês que fiz vários cursos de drenagem linfática, mas não atuo como drenagem linfática, até porque eu desenvolvi 16 técnicas de massagens, algumas premiadas aqui no nosso Brasil e fora, mas drenagem eu sempre deixei para os amigos PhD em drenagem, né? Porque eu costumo dizer que é cada macaco no seu galho, né? Então, a minha apreciação é para massagem relaxante, anti-estresse, banhos temáticos, argila. E já o Dr. Glauco, ele ama fazer, né, drenagem, faz como ninguém, trabalhou por muito tempo lá na Marinha, né? E aí eu queria que ele se apresentasse um pouquinho para vocês. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a Kátia por esse convite, né? Para que vocês saibam, vai ser a minha primeira live, né? Então, para mim é tudo novidade, essa parte de online. A gente já tem uma experiência de estar falando em eventos e congressos, mas em live é a primeira vez. Então, qualquer erro que venha cometer aqui, vocês me perdoem, porque eu não tenho prática nesse lado, né? Então, eu sou fisioterapeuta, como vários me conhecem, já estou formado há 21 anos, fiz um mestrado, terapia intensiva, pós-graduação em acupuntura estética, e tem formação em estética também, né? Esse mundo da estética veio para mim do nada, né? Como tenho o meu lado acadêmico forte, fui professor durante 10 anos de graduação no curso de fisioterapia, montei e coordenei um curso de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Então, daí foi a grande sacada da estética, né? E aí eu comecei a me envolver nesse mundo da estética, o qual eu não saí mais, né? Fui para a Marinha, mas nunca abandonei esse meu lado, que é outra vertente. Adoro o público da estética, os esteticistas, né? Sou fisioterapeuta, mas também tenho formação em estética, então eu acho que temos que abraçar toda uma categoria, né? Fisioterapeuta, esteticista, todos nós temos que estar juntos nesse momento que precisa ter essa união, né? Juntamente com os médicos, cirurgiões plásticos, massoterapeutas. Eu acho que é isso aí. Temos que trabalhar juntos, em conjunto. Nada de briga, nada de rixa. É isso. Sim, com certeza. A união faz a força. Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. A gente está sempre aprendendo, né, cara? A gente está 21 anos de formação, eu estou sempre aprendendo. Eu sempre escuto um colega, né, um colega me escuta. Como eu tenho experiência também na parte da eletroterapia, eletrotermofototerapia, então muita gente me pergunta algumas coisas de eletro, né, se eu posso associar ou não com a drenagem, se devo, se eu não devo. Então esse meu lado também ajuda, né, essa formação também em eletroterapia. Então te junta o útil ao agradável, elétrico com a terapia manual. Sim, com certeza. Então, e aí eu vou começar aqui as perguntas, pode ser? Manda ver. Então, olha só. Do pessoal. Com certeza. Olha só, o nosso super top massoterapeuta Moacir acabou de entrar. Oi, Moacir. Bem-vindo, obrigado por estar presente. Qual é a vantagem do uso da drenagem linfática nos tratamentos de estrias atróficas e celulite? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é uma estria, né?
A estria nada mais é do que uma alteração do tecido, né, da pele, né, onde você tem uma ruptura do colágeno, da elastina, e consequência disso, uma alteração bem superficial, né? Com relação à drenagem linfática, que é uma pergunta que o pessoal fala, posso usar drenagem linfática em estria? Gente, a drenagem linfática é um recurso que veio para ser usado em diversas patologias. Não quer dizer que ela seja o principal recurso nesse caso, né? Então, ela é uma coadjuvante. Ela não tem o papel principal no tratamento de uma estria. Então, pode ser usado? Pode. Qual o objetivo do uso da drenagem numa estria? Realmente só para melhorar a oxigenação do tecido, né? Porque você consegue fazer uma remoção de toxinas locais, né? E oxigenar melhor o tecido. Porque um edema, caso venha a existir ali, esse edema vai comprimir vasos e, consequência disso, o sangue não chega com tanta facilidade. Então, você vai ter uma dificuldade com relação a isso. A gente sabe que no tratamento da estria, o objetivo é estimular a atividade fibroblástica, né, para sintetizar um novo colágeno e aí preencher aquele local, né? A drenagem não faz isso, né? Então, você pode usar diversos recursos da eletroterapia para fazer esse efeito, né? E, posteriormente, pode até usar a drenagem para amenizar aquela hiperemia, caso venha existir. Na estria é isso. Então, e na celulite? Sim, com certeza. A celulite é outra questão bem ampla, né? Existem diversos estudos comprovando que também a drenagem é um coadjuvante. Por quê? Porque a drenagem, a celulite, que é a paniculopatia edemato-fibroesclerótica, né? A celulite em si é uma infecção bacteriana, né? Então ninguém tem bactéria em lugar nenhum, graças a Deus. Ela tem uma alteração ali do tecido adiposo, subcutâneo, ela tem uma alteração circulatória, ela tem envolvimento do quadro fibrótico também, né? Ela tem um comprometimento nos quadros mais avançados, até de dor nesse paciente, devido à compressão pela fibrose, pelo edema, dos nossos receptores, os receptores de dor. Então, a drenagem na celulite, dependendo do estágio ao qual ela se encontra, grau 1, grau 2 ou grau 3, até seguindo como orientação a própria professora Elaine Guirro, né, e Reinaldo Guirro, três etapas, né? Nós temos que entender que a drenagem não é uma inflamação. Muita gente entende como inflamação, não é uma inflamação, né? Então, a celulite, né, ou a PEF. Então, quando você faz uma drenagem, o objetivo é o quê? Melhorar o deslocamento da linfa, né? O aprisionamento dessa linfa localizada naquele ambiente. Ela já foi feita uma pesquisa pela até a Faculdade 9 de Julho de São Paulo, em 2020, agora, recente, eu trouxe para vocês quentinho, né? E essa pesquisa na Universidade de 9 de Julho de São Paulo, 2020, mostrou que a drenagem linfática tem um efeito concomitante com outros recursos. Por exemplo, o ultrassom, né? O ultrassom que você pode estar usando ali para fazer o quê? Uma despolimerização da substância fundamental amorfa. As pessoas falam, que isso? Que palavrão é esse? Né? Na verdade, a PEF, ou conhecida no mundo da estética como celulite, ela é uma alteração na substância fundamental amorfa, uma estrutura que se encontra entre as células, que elas vão sofrendo um aprisionamento, uma fibrosada e uma compressão sobre a parte circulatória. Então, vai gerando fibrose, aderência e, possivelmente, dor. Então, quando você usa um ultrassom, você faz uma despolimerização. Você quebra essas pontes de hidrogênio, né, que vem a acontecer, essa ligação dos tecidos subcutâneos. E, posteriormente, você pode usar a drenagem para quê? Para limpar essa região desse excesso de toxina que estava aprisionado, né, no local. Se você deixar eu completar também, a gente tem que entender que muitas pacientes, né, quando chegam até a gente, acham que estão com nível altíssimo de celulite, né? Aí você tem que explicar que normalmente na celulite, às vezes, não é só celulite, mas uma retenção hídrica, uma retenção de líquido, né? Dependendo da fase a qual a mulher se encontra, se ela estiver na fase pré-menstrual, ela pode aumentar o peso em até 4 quilos. Ou seja, o edema subcutâneo é muito grande. Isso faz com que aquele aspecto de casca de laranja fique muito mais pronunciado. Então, a gente tem que tentar identificar essa alteração estética para depois você mostrar que olha, a drenagem tem um bom efeito com a celulite. Mas se essa celulite
não tiver um acometimento, a maioria tem, de alteração circulatória, ou seja, de retenção hídrica, ela não vai fazer efeito. Não sei se ficou claro. Então, tem casos de celulite flácida, né, aquela edematosa, que a drenagem funciona perfeitamente. Enquanto existem quadros daquelas mulheres que malham, estão em academia, né, e elas têm ali um pregueamento da pele. Essa mulher vai se beneficiar da drenagem? Muito pouco, porque normalmente o quadro dela é fibrótico. Então você tem que entrar com ultrassom potente, tem que entrar com vácuo, né? E se quiser, uma drenagem linfática posteriormente. Aí você vai poder usar. Então a drenagem ela é um coadjuvante, ela vai junto com outros recursos. Sozinho, ela vai potencializar se tiver retenção de líquido. Se não, sozinha não vai fazer nada. Sim, deixa eu explicar. Eu vou pedir licença aqui para os colegas e vou tirar os comentários e vou reacionar daqui, faltando 15 minutinhos. Teve uma colega que fez uma pergunta aí sobre, não sei se você conseguiu ver antes de eu tirar. Não. É sobre... aí a gente volta, eu vou pedir até sobre justamente, ela passou muito rápido. Então eu vou tirar os comentários, tá? Aí 15 minutinhos antes eu reaciono para a gente voltar, aí você refaz essa pergunta que você fez, tá bom? Gratiluz aí. Se não for possível, ela entra direto no meu direct, ela vai conseguir ter essa resposta. Não, mas ela vai fazer quando a gente acabar a papoterapia e abrir para as perguntas e respostas. Maravilha, minha amiga. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Podemos realizar a drenagem linfática em clientes hipertensos, que muita gente tem muita dúvida disso? Essa é uma questão ampla, né? Uma discussão ampla, né? Já todo curso que eu ministro, as pessoas perguntam a mesma coisa. Posso ou não posso? Né? Isso não sou eu que estou dizendo, mais uma vez, tudo que eu estou falando para vocês aqui é embasado em conhecimento científico, né? Ou seja, prática baseada em evidência, nada é falado da boca para fora. Quem fala da boca para fora não sabe o que está fazendo. Eu acho que a gente tem que se basear em conhecimento de pesquisa e publicações científicas sérias, né, renomadas, para a gente poder seguir o nosso caminho e não errar. Porque errar faz parte, a gente acaba errando. Mas se a gente tiver esse cuidado de buscar o conhecimento científico para te embasar, você vai errar muito pouco. Então, vamos lá. Paciente hipertenso, posso fazer drenagem? Gente, hoje em dia existem várias linhas de pesquisa. A maioria fala que é contraindicado. Não pode paciente hipertenso. Lógico, se esse paciente é descompensado, eu também não faria. Um paciente que não tem um acompanhamento com cardiologista, não faria. Mas como a gente sabe que muitos pacientes hipertensos já existem um acompanhamento cardiológico, onde ele faz uso de medicações que controlam essa pressão, não há nenhum problema. Existem pesquisas, eu até trouxe para vocês, uma pesquisa sistemática de revisão, onde em 2009, né, nós tivemos uma observação de que existia uma queda da pressão após... Com esse copo, hein? Conheço esse copo. Pois é, né? Ganhamos terça-feira. Então, existem diversas pesquisas, eu trouxe algumas para vocês, né? Em 2009, por exemplo, olha quanto tempo tem isso. 2009, já foi feita a publicação de uma queda da frequência cardíaca e da pressão arterial com o uso da drenagem linfática manual. Lembrando sempre, drenagem linfática manual. Aí eu vou plagiar o meu amigo Orlando Slash, né? Drenagem linfática manual, que eu falo, é aquele movimento lento, vagaroso, suave, sem pressa, né? Sem estar batendo papo com o paciente. Isso não existe, não é papoterapia, nem ninguém é terapeuta aqui. Né? Ou seja, um movimento gradual, um movimento que deve levar sempre em consideração a pressão que você está exercendo, a pressão positiva que você gera sobre a pele. Essa pressão não pode ultrapassar 30 milímetros de mercúrio. É bem complicado isso. O professor Roder já fala sobre isso. A minha linha de raciocínio sempre foi voltada pela parte europeia de drenagem. Professor Roder, professor Edu, professor Fold, Asbon, são exemplos para mim que servem como referência. Então, temos que fazer uso da drenagem? Temos. Com esse tipo de pressão, com essa suavidade, calma. Né? E a gente pensa no lado fisiológico. Mas como é que isso acontece, Léo? Como é que a pressão cai?
E foi feita pesquisa e encontraram, né, nessas pesquisas, um resultado de uma ação neurovegetativa. Né? Ou seja, você tem uma atividade simpaticolítica ou vagotônica. Né? Ou seja, o vaso ele tende a relaxar, né? Como também a musculatura tende a relaxar. Então, consequência disso, a pressão tende a cair e a frequência idem tende a cair. Né? Quem não gosta de sentir uma mão leve, suave sobre você, a tendência é essa mesmo, é relaxamento. Então, a pressão cai e a frequência cardíaca tende a cair também, com um efeito vagotônico, né? Ou simpaticolítico para quem tem interesse em saber sobre isso. Essa pesquisa serviu também como base para a utilização dessa drenagem em mulheres idosas. Né? Tem uma pesquisa da Faculdade Anhembi e a Anguera que mostra que foi em 2010, olha só quanto tempo tem isso, 2010, eu cacei para a gente trazer, olha, para mostrar como uma coisa já é antiga e ainda tem essas perguntas. Lá atrás, sim, essa pesquisa foi feita com mulheres de 65, 75 anos. Resultado, todas elas tiveram queda de pressão. Não é uma coisa muito grande, mas caiu. Uma pressão que estava 15 baixou para 14, né? A parte sistólica, e assim vai. Então teve uma resposta considerável. Pode usar em paciente hipertenso, que seja controlado. Que seja controlado, certíssimo. Muito bem. E a drenagem linfática reduz realmente a gordura localizada? Que existe muita gente que acha que a drenagem faz milagre, né? Não faz, gente. Não reduz gordura localizada. Ela não tem ação sobre o adipócito, né? Você não pode fazer apoptose, né, com drenagem. Você não consegue pegar uma gordura com a mão e levá-la para o outro lugar. Isso não existe, né? O adipócito está bem preso ali na parte subcutânea. Não é possível você fazer isso com a drenagem. No pior, ou na melhor das hipóteses, a gente consegue sim reduzir medidas, né? E, consequência disso, a pessoa parece que emagreceu. Mas ela não emagreceu, ela reduziu medidas. Ela pode ser usada coadjuvantemente com outros recursos, por exemplo, uma eletrolipólise, um equipamento de eletrolipólise. Posso usar, faça depois, vai potencializar seu resultado. É um exemplo de uso desse tipo de recurso. Então, a drenagem não reduz gordura, ela reduz líquido, né? Acúmulo de líquido. Como eu falei a vocês, mulheres, principalmente, têm um acúmulo de líquido devido a alterações hormonais. Então, a drenagem se faz muito presente. Faria uma vez por semana toda mulher. Ela elimina, na verdade, toxinas, né? E é ótimo para edema. Não estou aqui querendo entrar em detalhe, mas qual é a função da drenagem? Reduzir aquele excesso de proteínas livres no meio intersticial. Né? Aquela proteína livre que tem um tamanho, uma macromolécula, que não consegue retornar para a parte venosa. O sistema venoso é um sistema fechado, então não consegue captar de volta essa proteína livre, né? E o sistema linfático consegue, um sistema aberto. Então ele consegue entrar para dentro do sistema linfático e conseguir ser removido, né? E, consequência disso, você tem uma melhora do quadro. Tem que lembrar sempre que a proteína tem uma afinidade muito grande com a água. Então, consequência, nós temos um inchaço, um edema considerável. Se você deixar eu falar um pouquinho mais, não atrapalhar, vocês podem reparar o pessoal que malha, academia. Quando o pessoal malha, o que acontece? Fica com inchado, né? Na verdade, o que aconteceu ali? O aumento da taxa metabólica, metabolismo, frequência cardíaca. Então, o vaso dilata. No que dilata, ele extravasa água ou linfa, né, para fora, né? Então ele fica no intersticial cheio de proteína, inchado, né? Então ali é a proteína exposta, trazendo água para si. É uma alteração osmótica ali. Certo. A recomendação por algumas, né, clínicas de fazer uso de chás ou líquidos, agora está muito na moda as águas saborizadas, né, com hortelã, né, antes da drenagem linfática, realmente potencializa a mesma? Olha, eu vou dizer a você que não. Não. É um mito, né? O professor Leduc, eu tive a oportunidade de ter feito o curso com ele, ele já dizia que aquela sensação que o paciente sente ao realizar uma sessão de drenagem, de vontade de ir ao banheiro, aquela sensação não é o efeito da drenagem. É simplesmente o efeito do toque, do ambiente fechado, do ambiente frio, que normalmente é um consultório. Aquele toque gera estímulos
a musculatura da bexiga que se contrai. Como a bexiga nunca está vazia, ela tende a dar essa vontade de urinar. Então, quando essas clínicas, infelizmente existem muitas, fazem uso de chás antes da drenagem, nada mais é do que encher sua bexiga de líquido para posteriormente você ter vontade de ir ao banheiro e vai acontecer uma contração da musculatura. Resultado, vai parecer que você eliminou isso aí. Pode acontecer a eliminação? Sim. 1, 2 horas após a drenagem. Aí vai começar a ter uma atividade, até 24 horas já é discutido isso aí. A atividade linfática, após uma drenagem, ela permanece por 24 horas. Ela não fica parada. Né? Existem técnicas, o professor Voder mesmo ensina, isso eu apresento nos meus cursos, né? Técnicas que você trabalha sobre o nervo vago e você tem uma resposta de ação linfática ou atividade linfática em todo o corpo, né? Sem ter tocado no resto do corpo, só de estimulação vagal. Você consegue um aumento da atividade circulatória linfática. Sim, com certeza. E a drenagem linfática pode ser realizada para reduzir dor? Aí vem a fisiologia da dor, mecanismo de modulação da dor. Né? A gente tem que tentar entender como é que a dor acontece. A dor acontece por diversos motivos. Por exemplo, a gente pode ter dor por um trauma, a gente pode ter dor psicogênica, ou seja, uma dor que é de origem psicológica. Nós podemos ter dor causada pelo um excesso de líquido em membros inferiores, por exemplo, uma mulher grávida, por exemplo, num pós-operatório, né, de cirurgia plástica. Esse edema que fica extravasado, que fica retido no meio intersticial, como eu falei, rico em proteína, ele não consegue ser removido pelo sistema venoso. Precisa do sistema linfático. Por isso que se o seu sistema linfático parar por 24 horas, você morre, né? Porque o sistema venoso não consegue retirar essas proteínas. Então, voltando ao que eu estou falando, quando você tem um excesso de líquido extravasado, no caso de um inchaço nas pernas, no caso de um processo inflamatório, um pós-operatório de cirurgia plástica, né, você tem ali o edema. Aquele edema comprime terminações nervosas, que a gente chama de nociceptores. Essa informação vai para o cérebro, né? Ou seja, pela medula, chega no cérebro até o hipotálamo. Essa informação elétrica que chega lá em cima, ela é codificada em forma de dor, né? Então isso gera dor, ou seja, o edema comprime o nervo que gera um estímulo que vai chegar ao cérebro e você vai sentir dor. Então qual é o papel da drenagem linfática? Remover essas toxinas, remover esse edema, essa proteína, essas macromoléculas que não conseguem ser removidas. E quando você tem menos edema, menos inchaço, o que acontece? Menos estímulo, menos dor. Né? Vou dar um exemplo. Quando você quebra um tornozelo, você bota um gesso e você fica com a perna para baixo, o que acontece? Incha, dói. O que o médico fala? Bota a perna para cima, meu filho, você vai ter melhora de dor. Né? Então a pessoa coloca a perna para cima. Mal sabe ela que ela está fazendo uma posição de drenagem. Ela está colocando o segmento, que é o pé, acima do nível do coração. O médico fala assim, deita e coloca a perna para cima. Então você desincha. No que desincha, o que aconteceu? Menos compressão sobre as terminações nervosas, ou os nociceptores. Menos dor esse paciente vai sentir. Se a gente levar para uma segunda tentativa de explicar como a drenagem faz, nós tocamos a pele do paciente. No que a gente toca a pele do paciente, a gente ativa uma via de tato e pressão. Né? É uma via muito usada pela fisioterapia, com um aparelho chamado TENS, né? Estimulação elétrica transcutânea. Quando você usa esse toque, você ativa essa via de tato e pressão. Então você bloqueia a passagem da estimulação de dor no cérebro. Então o cérebro percebe o teu toque, mas não percebe a dor. Você bloqueia a passagem da condução elétrica. Então, quando você usa a tua mão, você tem um bloqueio do caminho da via de dor. Né? Vou dar um exemplo que é muito comum. Quando a pessoa cai, qual é a primeira reação que a pessoa tem? Coça que está doendo, meu filho. Pode coçar. Não é isso? A gente não coloca a mão na pele e coça? É automático. A gente flexiona a pele. O que você está fazendo? Você está ativando a via de tato e pressão.
está bloqueando a dor a nível medular. Então a estimulação, o estímulo de dor, que é mais lento, né? É bem mais lento, ele não consegue chegar no cérebro. Se ele não chega no cérebro, você não percebe esse estímulo de dor. Então a dor cessa. Então é mais uma explicação do uso da drenagem no quadro de dor, num quadro, de repente, de pós-operatório, num quadro de uma mulher grávida, o uso da drenagem. Sim, eu vou até te contar uma experiência, né? Acho que faz mais ou menos... Eu tenho um problema sério de alterações circulatórias, que você sabe, né? Eu fui até na Marinha lá, com aquele problema, você fez até drenagem, fez o tape em mim, mas eu aprendi uma coisa que funcionou muito para mim, é uma experiência assim que funcionou muito e funciona para mim, e eu indico para todo mundo, para minha família inteira, por exemplo, meu filho, quando vem aqui em casa, minha filha, todo mundo vê que eu faço isso. Eu acordo todo dia, vou ao banheiro e volto para minha cama e coloco o meu quadril encostado na parede, tá? E a minha perna fica justamente nesse ângulo aqui. Eu comecei fazendo com 3 minutos, né? Porque não estava acostumada a fazer isso. Aí depois de uma semana eu já conseguia 5, 10, moral da história. Agora eu já consigo fazer meia hora, depois desse tempo todo. Ainda faço movimentos circulatórios, de alongamento, né? E isso me ajuda muito, porque antigamente eu inchava muito as pernas, tinha muitas dores nas pernas, eu tenho problema de artrose no joelho. E isso me ajudou muito, porque eu também tenho erisipela. Então é uma dica que funciona demais comigo. E aí desincha profundamente, né? E eu me sinto muito bem o dia inteiro. E recomendo vocês recomendarem para todo mundo, mas a primeira cliente tem que ser você, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quem está escutando a nossa live, certo? Certo, com certeza. Posso dar um adendo sobre essa questão? Que é importante a gente levar em consideração. A elevação da perna é muito importante, porém, como é nosso conhecimento fisiológico, né, tem que tentar tomar um cuidado muito grande em pacientes hipertensos. Né? A elevação da perna com um paciente hipertenso tem que ter um cuidado muito grande, porque você vai aumentar a concentração de líquido na região do tórax e na cabeça. Então é perigoso. Você tem que ter esse paciente controlado. O paciente hipotenso, pressão baixa, não há problema, tanto que é bem interessante. Aí uma dica que eu dou para quem está fazendo drenagem, e por um acaso o paciente começa a sentir um pouco de vertigem, está sentindo meio tonto durante a drenagem, percebe que a pressão dele pode cair. Aí é a prova de que a drenagem cai a pressão. O que você faz nesse momento? Você eleva a perna dele. Primeiro verifica a pressão, depois eleva a perna. Então, ao acordar, fazer esse mecanismo, eu acho super válido, mas tem que tomar um cuidado em pacientes hipertensos descontrolados, porque você pode subir ainda mais a pressão desse paciente. Mas no teu caso, Kátia, é super válido pela tua questão circulatória. Né? A elevação da perna vai te favorecer muito, porque a ação da gravidade, né? Nós não moramos na Lua, né? Se a gente morasse na Lua, não tinha gravidade, mas aqui tem. Então a ação da gravidade é assim. Então, se você deita e coloca a perna para cima, a gravidade vai atuar no sentido de depressão. Então, o próprio parte venosa e linfática vai estar atuante, muito atuante. Né? Como a parte linfática não tem uma bomba propulsora, que é o coração, né, nós temos a gravidade a nosso favor. Né? Então, vale a pena colocar essa perna para cima. Mas cuidado com relação a pacientes hipertensos descompensados. Esse é perigoso. Muito boa colocação. Aí também quero lhe falar o seguinte, é claro, né, eu comecei fazendo isso e quando eu fui no angiologista, né, que eu tenho consulta com o angiologista sempre, ele falou super recomendado para a senhora, pode fazer sem problema nenhum, né, e quando eu às vezes estou dando aula fora, não estou em casa, né, que antes dessa Convida 20, né, você sabe que eu viajo muito cada semana no estado do Brasil, até no hotel eu consigo acordar mais cedo, faço antes de tomar o café da manhã, porque me ajuda a ter mais energia no dia a dia, até para ministrar aula no dia a dia, né? Porque apesar de eu estar muito acima do meu peso, né? Eu sou bem ágil, né? E justamente por fazer algumas coisas que as pessoas não fazem. Então eu faço alongamento, mas isso já virou, assim, como que eu digo, assim, um ritual de saúde para mim, Kátia Nunes. E você ainda favorece o quê? Quando você eleva a sua perna, você alonga toda a cadeia posterior. Aí já eu falo para os fisioterapeutas, né? Essa é uma postura usada muito com frequência no RPG, né? A elevação da perna, não vai aqui entrar em detalhe, mas você alonga toda uma cadeia posterior da perna. Isso favorece muito ao desenrolar do dia.
Porque a nossa tendência é muito flexora, nós trabalhamos muito fletindo, né? Então temos que trabalhar esse alongamento, é válido. Então, agora uma pergunta que, Ave Maria, essa daí vai ser uma papoterapia boa. Podemos rejuvenescer, né, 10 anos com drenagem linfática, que tem propagandas que falam assim? Então, isso é uma questão muito discutida, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta até difícil da gente responder. O rejuvenescimento é um conjunto de fatores. Não existe um rejuvenescimento exato, né? Nós não podemos ir contra a natureza. A gente pode travar o processo de envelhecimento, né? E podemos também melhorar esse quadro de envelhecimento pelo excesso de radicais livres, né? Pelo problema circulatório. E aí entra a drenagem linfática. Então, qual o objetivo da drenagem no questão de rejuvenescimento? Sozinha ela consegue? Não, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que a drenagem, ela vai, especificamente numa face, ela vai estar atuando aonde? Desobstruindo os vasos linfáticos e também os linfonodos, que às vezes ficam obstruídos. Então, fazendo uma drenagem bem feita, a tendência é de que você consiga remover as toxinas da pele e facilite a melhor oxigenação do tecido. A gente sabe que os radicais livres são os principais causadores do envelhecimento. Esse radical livre está presente no sol, está presente no alimento, está presente no cigarro. Então não adianta a gente fazer a drenagem e a pessoa continuar utilizando esse tipo de coisa. Então, eu recomendo a drenagem, desde que você também faça algumas coisas favoráveis, né? Que a drenagem está atuando para ajudar. Então, rejuvenescer com a drenagem, ela pode ajudar sim. E 10 anos eu não posso te dar essa exatidão. Ninguém consegue te dar essa exatidão, né? Então, se fosse assim, eu estaria fazendo drenagem. Estou com 43 anos, daqui a pouco eu faço 44, então eu estaria com 24, 23, né? 25, não é por aí. A gente consegue melhorar, reduzindo excesso de toxina, né? Excesso, resíduo do metabolismo, né? E, consequência disso, oxigenando e nutrindo a pele, né? Principalmente. A gente sabe que a pele do rosto, ela está ligada diretamente nos músculos, né? Então, você tem uma nutrição melhor, maravilha, você consegue rejuvenescer. 10 anos, não sei. Porque, na verdade, tem médicos que até falam isso, né? Na verdade, o esteticista não pode usar mais a palavra rejuvenescimento, que eu até comentei com o senhor, né? E sim, anti-envelhecimento, involução cutânea, lifting biológico, spa VIP facial, que tem vários nomes que você pode dar no anti-envelhecimento, né? E é importante até você explicar isso direitinho para a cliente, porque uma cliente bem informada traz de retorno muitas clientes, que esse é verdadeiro marketing, né? Com certeza, é o marketing. Isso é mais positivo. Mais explicação você passa para o teu cliente, mais confiança ele vai ter sobre você. Não é falar isso serve porque é bom. Tem que entender a fisiologia, né, o efeito terapêutico que você vai estar gerando com aquela técnica. Tem que entender isso. Sim. E aí, por exemplo, uma pergunta também agora minha, né? Quando a pessoa tem aquela olheira bem profunda, né? Aquele edema aqui na olheira, né? Que muita gente tem, sofre demais, principalmente quem tem problema renal, né? A drenagem melhora? Muito. Melhora muito. Muito. Porque ela atua exatamente a ação sobre esse excesso de hemosiderina, né? Que está concentrando aqui, gerando essa escuridão na pele, esse edema. Né? A gente sabe também que essa região aqui nós temos bolsas de gordura, adipócitos concentrados nessa região, que também tendem a inchar, né, com o passar do tempo. Então, existem procedimentos cirúrgicos que conseguem remover esse excesso de bolsa, né? Mas a drenagem faz um ótimo efeito, ela ajuda bastante nessa remoção desse edema localizado na pálpebra inferior. Sim, muito bom, muito bom. Eu mesmo me autofaço sempre, quando posso, né? Porque, na verdade, eu me cuido bem. Agora, ó... Kátia, tem que lembrar que tem que entender também que a drenagem feita numa face é diferente da drenagem feita num rosto, num corpo, né? A pressão que você exerce numa face é infinitamente menor do que a pressão que você exerce no corpo. A gente tem que entender que a pele, nossa pele, ela tem características diferentes. O colágeno tem locais que são mais frouxos e locais que são mais densos. Por exemplo, a pálpebra é bem frouxo.
enquanto a região da pele da bochecha é mais densa, mais firme. Isso tudo influencia na hora de fazer a drenagem. Sim. Agora, pacientes diabéticos, tá? Podem realizar drenagem linfática manual? Para isso, eu estou aqui com diversas pesquisas na minha mão. Quem quiser, eu passo essas informações por via direct, né? Dos artigos, publicações. Mas, de cara, eu falo para você, paciente diabético, tanto o insulino dependente quanto o não insulino dependente respondem perfeitamente e muito com a drenagem. Tá? Aquele que é o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2, os dois se beneficiam da drenagem linfática. O que a diabetes causa? A diabetes causa destruição, lesão na parede do vaso, né? Destruição do sistema venoso, linfático, né? Possíveis lesões de pele no futuro, até obstruções, gangrenas e amputações. Então, a gente tem que pensar que qualquer recurso que a gente utilize que consiga ajudar o retorno dessa linfa, né? Lembrando que a parte linfática é responsável somente por 10% do retorno, né, da parte intersticial. O restante vem por conta da parte venosa. Mas já é coisa pra caramba, se a gente parar para pensar. Então, a drenagem tem um resultado maravilhoso. Eu tenho comigo aqui uma pesquisa do Vale do Rio Verde, da Universidade Vale do Rio Verde, que você tem uma resposta muito interessante. Você tem aqui, eu tenho uma pesquisa de 2018, da Universidade de Santa Fé do Sul, né? Não sei se tem alguém aí da região do Sul, tem uma pesquisa muito interessante que prova isso aí, né? Nós temos uma pesquisa muito interessante de 2012, olha como é que o tempo tem isso aí, gente. As dúvidas continuam, da Unicamp, né? Onde mostra que você tem uma queda de glicemia e de glicosúria. O que significa isso? Foi feita uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, eles pegaram um grupo de pacientes, né, com diabetes tipo 1, tá? E separaram esses grupos. Eles colheram amostras, tanto da urina quanto da parte sanguínea. Chegaram à conclusão que após a drenagem, você tinha um incremento, uma melhora considerável de perda ou queda da glicemia, né? Tanto da parte urinária quanto da parte sanguínea, né? Isso é um dado da Unicamp, não estou inventando nada, né? Ou seja, você teve uma melhora considerável da glicose desses pacientes diabéticos. Então, olha a vontade de fazer uso desse tipo de recurso, um paciente hospitalizado, um paciente que está dependente de uma insulina, ou seja, você baixando essa concentração, ele diminui o consumo dessas tipos de coisa, que é a insulina. Concorda comigo? Então, você tem publicações científicas aos montes, né? Mas a pessoa ainda fica na dúvida, posso fazer, não posso fazer? Deve fazer, deve. Logicamente que se você tiver junto um angiologista, né, que te ajude, é importante, porque a gente entra outros fatores, né, quando você mexe com a parte circulatória. Sim. Mas a gente fala em outro momento. Com certeza. Por que fisiologicamente, a senhora até respondeu essa pergunta, mas vou falar de novo. Por que fisiologicamente não podemos realizar a drenagem linfática com uma pressão superior a 30 durante o tratamento? Isso. Então, vamos lá. Drenagem linfática, quando você faz, isso até plagiando novamente meu amigo Orlando Sanches, né, que falou bem sobre isso. Quando você usa uma pressão superior a 30 mm de mercúrio, você gera um colabamento dos pré-coletores e dos capilares. Você fecha a porta. Então, quando gera essa pressão positiva sobre a pele, você fecha essa entrada dessa proteína, esse excesso de toxina para dentro do capilar linfático. Você não faz nada. Você não consegue fazer nada. É como acontece quando você tem uma entorse do tornozelo, por exemplo, estou falando para os fisioterapeutas agora, um quadro inflamatório agudo e você quer fazer uma drenagem naquele tornozelo. Você não consegue. Existe um fechamento inicial do vaso linfático ou do capilar linfático. Não adianta fazer drenagem nesse caso. A mesma coisa acontece quando você faz uma drenagem mal feita, né? Essas drenagens que existem aí, né? Onde não respeita a fisiologia, não respeita essa característica que vem lá do professor Voder, da década de 30, professor Asdonk, né?
você tem um colabamento do capilar linfático. O resultado, você mexe com outra região, mas não com a parte linfática. Então, não dá para fazer drenagem. E drenagem não é massagem. Sim, isso eu falo muito, né? Drenagem não é massagem. E tem gente que vem de drenagem e fazendo massagem, né? Não associar uma coisa com a outra. A massagem tende a aumentar a pressão arterial, a frequência cardíaca. A drenagem não. É o contrário. Exatamente. Podemos associar a drenagem linfática com outros recursos, né? No mesmo tratamento? Aí depende também. Se você está usando um recurso termoterápico, né, por exemplo, um recurso de uma ultrassom, uma radiofrequência, né, recursos que aumentam a frequência cardíaca, que aumenta a circulação local, você faz sempre após a drenagem. Você vai potencializar, por exemplo, numa PEF, numa celulite, como eu disse, né? Você deixa o tecido ali muito livre, aquelas moléculas livres, as toxinas livres, e você vai retirar com a drenagem aquilo ali. Pode fazer, não há problema. Tá? Se você faz uso de um recurso crioterápico, aí a preferência é fazer antes, né, a drenagem. Então dá para fazer uso sim. Você pode usar diversos recursos da eletroterapia, uma eletrolipólise, e posteriormente fazer uma drenagem linfática. Você tem a potencialização do efeito. Você remove as toxinas que foram ali quebradas e liberadas naquele ambiente. Sim. Então, vale a pena, pode fazer. Com certeza. Dicas para potencializar, né, na verdade, né, a perda de peso. Isso me interessa. Aqui é uma dica própria. Eu mesmo sou a prova viva disso. Tá? Eu verifiquei que a gente consegue, né, perder peso através da ingesta de água. Né? Então, quando você faz uso de água, aí, lógico, tem que ter todo um cuidado, lógico. Não pode ser, se a pessoa tiver um problema renal, não vai fazer isso. Mas eu recomendo. Quanto de água você tem que beber por dia? Né? Muita gente não sabe. Né? Já existem estudos que mostram que você deve beber em torno de 30 ml de água por quilo de peso. Né? Isso é um exemplo de uma forma de você controlar e ativar essa tua parte circulatória. Né? Na verdade, eu não estou perdendo peso. Nesse caso, eu estou perdendo o quê? Água, líquido, né? Retenção hídrica. Eu estou acabando com a retenção hídrica. Que na hora de pesar na balança, quando você pesar na balança, aqui, ó. Ganhei dos alunos meus, ó. Se tiverem aí, vamos ver. Ah, legal. Né? Eu ganhei dos alunos. Então, se você for pesar na balança, vai pesar gordura e água também. Como nós somos 70% de água, olha quanta coisa, né? Nosso corpo, 75% dos músculos são água, sabia disso, Kátia? Sim. 75% do músculo é água. E no meio intersticial, tem água pra caramba, né? Que dá o nome de linfa. É isso? Então, quando você usa o consumo de água, em torno de 30 ml por quilo de peso, lógico, se tiver problema renal e tem que tomar um cuidado a mais, você consegue melhorar esse acúmulo de líquido, né, retido. Agora, com relação ao peso, né, eu recomendo sempre a pessoa fazer um cálculo com relação à proteína. Né? Não sou nutricionista, mais uma vez, eu sou fisioterapeuta, profissional da área da estética, formação estética, mas a gente pesquisa. Né? E tem se observado que quando você faz a ingesta de proteína, você consegue aumentar a concentração de proteína no sangue, e, consequência disso, você tende a melhorar essa perda de água pelo vaso sanguíneo. Né? E também aumentar o quê? A acidose, né? Ou seja, você consegue aumentar o que a gente chama de aminocidose. O que é isso? Você está aumentando a concentração de proteína no corpo. Isso vai favorecer uma lipólise, uma quebra, porque você aumenta o metabolismo quando você ingere proteína. Então, eu recomendo você fazer uso de quanto? De 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Quer ver um exemplo? Acho que a gente conversou sobre isso. O ovo. Tem 6 gramas de proteína o ovo. Né? É albumina. Né? Resultado. A tendência é você emagrecer. Vai por mim. Né? O professor Alair Ribeiro fala muito sobre isso, cardiologista nutrólogo. Então, não tem muita dúvida, não. É fazer uma balança. Né? É trabalhar essa nutrição, trabalhar a ingesta de água, né? E, consequência disso, junto com uma drenagem, né? Você vai conseguir perder peso. Sim, com certeza. Bom, agora a última pergunta aqui por hoje, né? Posso aplicar creme para fazer drenagem linfática?
facial e corporal? Eu sou da linha, Kátia, do professor Vode, do professor Leduc, do professor Asdonk, né? Essa linha, ela não é favorável a qualquer tipo de creme, né? Até as empresas de cosméticos ficam até tristes quando a gente fala isso, porque, na verdade, essa linha de pensamento da drenagem linfática imagina que o toque é o mais importante. Então, o movimento de arrasto que nós fazemos na pele, se você tiver um creme, você perde esse feeling do toque, do arrasto da pele. E quando você perde isso, você acaba comprimindo mais fortemente a pele. E aí você pode ultrapassar essa pressão de 30 milímetros de mercúrio. Isso vai favorecer um colabamento do capilar linfático. Então, eu não sou favorável a creme. Quer usar o creme? Pode usar posteriormente, não faço contra. Né? Existem diversos cremes que aumentam a parte circulatória, a base de cafeína, né? São bem interessantes. Né? Mas durante a sessão de drenagem, não se usa creme, usa a sua mão. Né? E as pessoas pensam, mas não dá para fazer. Dá, venha fazer um curso com a gente que eu vou te mostrar como funciona. Né? Então, tem que pensar que o movimento de arrasto da pele, né, tem que ser sem creme. Né? Ele é tangencial ao trajeto do vaso linfático. É transversal. Então, você tem que fazer um movimento de arrasto sem ter uma pressão muito grande. O creme vai te atrapalhar. Sim. Aí, por exemplo, se a pessoa acabou de fazer a drenagem, acabou de levantar, né, da maca, a pessoa está se sentindo um pouquinho desidratada. Aí o profissional pode não fazer massagem, só aplicar um hidratante na pele? O que acontece? Na hora de aplicar hidratante, ela pode até fazer em casa. Tu recomenda ela fazer em casa esse tipo de coisa, para que o efeito da drenagem se perpetue, né? Porque às vezes a pessoa aplica e aí você vai fazer tipo uma massagem, que não é recomendado junto com uma drenagem. E aí você vai perder um pouco daquele resultado imediato da drenagem. Eu recomendo fazer em casa. A drenagem não vai desidratar você, já fica bem claro, ela não vai te desidratar em momento algum, porque o movimento da linfa é muito lento. Né? Ele é vagaroso. Então, ele não vai gerar uma desidratação da pele. Não vai acontecer isso. Se já aconteceu, ela já estava desidratada. Né? Isso a gente percebe, né? E pode ser visto numa avaliação. Entendi. Então, agora acabamos. Eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Já tem mais um tempinho aqui, Cátia? Tem tempinho? Temos 13 minutos ainda para perguntas e respostas. Então, aproveitando aí, eu queria falar com os colegas, né, que trabalham com pacientes em UTI. Isso é uma publicação muito legal, né? Uma publicação que eu falo a vocês que não é de hoje, é uma publicação já datada de 2011, onde você consegue fazer uso da drenagem linfática em UTI, com lactante. Né? Ou seja, existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa bem interessante, qualquer coisa no direct eu mando essa informação para quem tiver interesse, onde você tem uma melhora considerável dos bebezinhos. Né? Quando você faz uso da drenagem linfática, você desincha esse paciente, porque é um paciente que está imobilizado, né? Está retido, está tomando muita medicação, e a drenagem linfática tem indicação para esses pacientes. O paciente até entubado, você tem noção. Ou seja, o UTI neonatal já tem pesquisa mostrando que a drenagem tem uma utilidade muito interessante. Vale muito a pena você fazer uso dessa drenagem. E o outro caso, gestante, né? Eu acabei trazendo essa informação, também tem a Universidade de Sobral, no Ceará, 2017, tem uma publicação também, mostrando resultados consideráveis em gestante, em gestação, onde tem acúmulo de quê? De líquido, de linfa no membro inferior. Por quê? Porque existe uma alteração hormonal do progesterona, do estrogênio. Resultado, ela acumula mais líquido. Concorda comigo? Né? Você tem ali a redução, né? O sódio, resultado, o acúmulo de líquido nas pernas. Lembra que a gente falou no início? Acumula líquido nas pernas, gera dor. Né? Então, uma gestante com dor não merece. E se a gente levar para o lado biomecânico, para o lado do movimento, a própria mudança da pelve da gestante gera compressão
da parte circulatória posterior, que está junto à coluna, né? Que é lá os ductos torácico linfático, que também a compressão de quem? Da via cava inferior. Então, isso tudo gera compressão. Compressão dificulta o fluxo ascendente de sangue e de linfa. Edema. Então, a drenagem, ó, super válida na gestante. Sem contar o que, Kátia? Melhora da parte intestinal nessa fase. Ele aumenta o peristaltismo intestinal, a drenagem. Resultado, você tem uma melhora para a mulher grávida. Mas não pode fazer na barriga a drenagem, viu, gente? E aí, alguma pergunta aí que ainda queira fazer sobre drenagem? O doutor Glauco. Maci. Vou seguir o Glauco. Eu vi uma pergunta aqui que eu não sei quem escreveu. Diz o seguinte, drenagem pode causar aborto. Né? Eu vi uma live dessa aí, um pedaço, alguma pergunta, eu não sei quem foi que escreveu. Vamos lá. Isso é discutível pra caramba. Tanto que as pesquisas que mostram é sempre a partir do 3º mês de gestação. O pessoal recomenda fazer drenagem só a partir do 3º mês. O que eu tenho percebido com colegas e com algumas pesquisas que a gente vem observando... Peraí, Glauco, só um pouquinho. A colega fez a pergunta aí. Ó, ela fez quando? Na drenagem linfática pós-lipoabdominoplastia deve-se bombear as inguinais? Foi essa pergunta que a Rosângela fez, né, que eu não consegui visualizar. Faz o seguinte, cirurgia plástica, vamos deixar para uma próxima live. Semana que vem, dia 28, dia 29, pré e pós-operatório. Tá? Né? Mas vamos tentar responder essa da colega, do aborto. Então, não sei quem escreveu, mas com relação à drenagem linfática, o que o pessoal preconiza fazer depois de 3 meses? Porque antes de 3 meses, aquele feto, embrião, o que for, ele é considerado um corpo estranho para o corpo. Né? Como a gente também sabe que a parte linfática tem ligação com a parte imunológica, né? Quando você faz a drenagem linfática antes desse período de 3 meses, é discutível, é comentado que poderá aumentar a atividade imunológica do paciente. Né? Por isso a indicação também, em alguns casos, a gente pode discutir mais na frente, paciente com câncer. Né? Nós vamos fazer uma live só sobre câncer, né? Que a gente combinou. Uma só sobre câncer. Ela tende a subir. Então, se é considerado, né, para muitos, que aquele feto, embrião, é um corpo estranho ainda, né? Por isso que até 3 meses, 50% das mulheres perdem seus filhos naturalmente. Isso é estatístico, 50% é perdido. Né? Não nasce essas crianças, porque o corpo considera um corpo estranho e aí expulsa. Né? Então, quando você usa a drenagem linfática e aumentando com a drenagem linfática a parte imunológica, você vai favorecer a expulsão desse feto. Isso é o que é discutível. Por isso que muita gente recomenda após 3 meses. Depois de 3 meses, o corpo já entendeu que aquele serzinho lindo, né, ele faz parte de você. Ele não é um corpo estranho. Então, não tem risco. Tem uma colega aí perguntando quais são os cuidados que devemos ter com as grávidas. Cuidados com as grávidas. Primeira coisa que tem que pensar é como está a pressão dela. Né? Como anda essa pressão? Tem um acompanhamento? Não tem? Né? Temos que verificar essa questão também, se ela tem predisposição ao aborto. Isso também é um lado importante. Né? Se a gente levar para o lado oriental, existem regiões que a gente não deve recomendar, porque são regiões que podem favorecer o aborto espontâneo. Né? Mas, de forma geral, não tem contraindicação você fazer com uma grávida. Pelo contrário, você vai ajudar essa mulher. Né? Você fazer a drenagem bem feita vai ajudar ela. Mas tem que estar em contato com o ginecologista, com o caso, se ela for hipertensa, tal, com o cardiologista, o angiologista, se for o caso. Mas, de maneira geral, não há problema, desde que ela tenha um controle. E esse cuidado de ser feito somente após o 3º mês, porque, como eu expliquei anteriormente, você pode favorecer essa expulsão por elevar a parte imunológica. Isso é o que é discutível, por isso que ninguém faz antes de 3 meses. E as pesquisas feitas no 3º trimestre de gestação. Sim, com certeza. Então, teve mais outra pergunta que eu não consegui
observar aí. A próxima live vai ser dia 29/10, Dani. Com certeza. Vai ser dia 29, quinta-feira que vem. Estaremos aqui falando de pré e pós-operatório, né, doutor Glauco? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, mais uma vez eu falo, não sou cirurgião plástico, não tenho aqui a pretensão de querer ensinar a fazer cirurgia plástica. A gente vai se basear na parte fisiológica, né? E na teoria da drenagem linfática de berço. Aquela teoria do professor Voder, né? Do professor Leduc, do professor Fold, do professor Asdonk. Eu tive o prazer de ser aluno do professor Leduc. Então, eu gostei muito da filosofia que vem da teoria do Voder. Logicamente que tudo se melhora, se modifica. Tiveram várias mudanças na drenagem linfática, isso a gente apresenta nos nossos cursos, né? Por sinal, a gente está preparando aí, gravando o curso online, né? Para futuramente lançar. E existem muitas mudanças acontecendo e isso é importante. A drenagem ela evolui, né? Mas tudo baseado em conhecimento científico. Obrigada, Júlia. Agora, lá em Cáceres, é justamente meia-noite. E ela está aí firme e forte, Júlia. Ela é estudiosíssima, né? Pode fazer drenagem linfática após uma escleroterapia? Tem muita discussão. Vamos fazer o seguinte, quem perguntou, manda pelo direct. Tem que explicar isso aí muito detalhado. Sim, então, olha, acabamos o nosso tempo, falta 1 minuto e eu tenho que salvar a live, senão ela cai sem a gente salvar. Eu queria agradecer imensamente o senhor por ter aceitado o meu convite, né? Que já tínhamos falado há muito tempo, há mais de 3, 4 meses sobre isso, mas né, o senhor estava de mudança, filho pequeno, isso, né? Correria total. Isso. Então, cara, eu tinha falado com o senhor antes de falar com a Rosi, né? E aí agora estamos devendo e agora a gente vai levar isso à frente e tirar muitas dúvidas de vocês. Então, eu desejo a todos uma linda noite, um final de semana top das galácticas. A todos os colegas que estiveram até aqui no momento, muito obrigada, gratiluz, né? E queria que o doutor Glauco se despedisse. Então, eu quero agradecer primeiramente a professora Kátia pelo convite, que eu acho que ela abre portas, né? Uma pessoa iluminada, uma pessoa que merece onde está, ter esses seguidores que ela tem, é uma pessoa que merece tudo que ela tem, né? Ela resgata pessoas, né? Isso Deus está vendo e com certeza Ele vai dar em dobro para ela, né? Esse pensamento que ela tem. E dizer que eu fico feliz de ser na primeira live, ter atingido um público longe, né? Ter contribuído de alguma maneira com o entendimento de algumas novidades, né, assuntos. Eu tentei trazer conhecimento científico, né, prática baseada em evidência para vocês e dizer que no meu direct vocês podem vir e fazer perguntas. Nós estamos fechando, devido à pandemia, ficou um pouco difícil. Nós estamos fechando um curso online e estamos fazendo aula VIP, né, ou seja, um grupo reservado para aprender sobre drenagem linfática. Quem tiver interesse, só ir lá no direct, onde a gente vai dar dicas, vamos ensinar muita coisa. Devido à pandemia, tivemos que adaptar a coisa. Mais uma vez, obrigado. Sim. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Até quinta-feira que vem. Sim, quinta-feira que vem estaremos aqui às 19 horas. Agradeço a colega de Lisboa, a todas as colegas do Brasil todo que estão aqui, né? E agradeço principalmente, né, a Deus, né, por ter dado, né, bastante energia para a gente proporcionar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Conhecimento é poder, né? Exato. E só o conhecimento nos liberta, né? Beijo, fiquem com Deus. Plagiar nosso amigo André Messi. Abraços drenoterápicos. Abraços terapêuticos, que ele fala. Abraços terapêuticos, né? Eu fiz uma live com ele no dia do massoterapeuta. Nós tínhamos 1.200 pessoas na live no dia do massoterapeuta. Olha, parabéns. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.